Com o foco já voltado para as eleições de outubro, o Congresso Nacional baixou a temperatura das discussões sobre a abertura de uma CPI do Banco Master, o que reduz as chances do ministro Cássio Nunes Marques, do Supremo, dar uma liminar que torne obrigatória a instauração. O relator do pedido feito ao STF por senadores de oposição, Nunes, está em um fogo cruzado. Os precedentes da Corte autorizam ao tribunal a determinar a criação de uma comissão parlamentar no caso de omissão do presidente do Senado, como que aconteceu na CPI da Covid em 2021. O entendimento particular do ministro, entretanto, aponta para um outro caminho. O juiz entende que o judiciário deve ser autocontido nessas situações e evitar interferência em questões típicas do Legislativo Federal. Vou começar essa rodada com o Roberto Mota, porque tem muito a ver com projeções feitas pelo próprio Mota, né? No que dariam as investigações do Banco Master, né? Se teria CPI, se não teria. E aí a gente recebe essa informação de bastidor, mas que indica para um cenário muito próximo daquilo que você mencionava, né, Mota? Meu papel aqui é manter a esperança, mas não permitir que vingue nenhuma ilusão. O curioso é que justamente agora, no momento em que uma decisão da Corte poderia beneficiar a oposição, se opta pela autocontenção. Então, caro espectador, caro ouvinte, não procure nenhuma lógica no tratamento desse assunto, porque às vezes, frequentemente, a Corte interfere nos outros poderes. Raramente a Corte escolhe a autocontenção, que parece que é o que vai acontecer agora. Uma coisa a gente pode ter certeza: raramente essas decisões caminham na mesma direção do desejo do cidadão brasileiro. A vergonha máxima dessa história da CPI do Master é que a CPI não saiu porque o presidente do Senado não quis. Esse, meus amigos, é o Senado da República Federativa do Brasil. É a Casa Alta, o órgão-chave no sistema de freios e contrapesos. E agora a gente sabe, com toda clareza, que esse órgão, o Senado, é controlado por uma única pessoa. E tem mais, a gente nunca pode esquecer: o Senado é controlado por uma única pessoa que foi escolhida, eleita pelos próprios senadores. Pois é, a gente vai seguir nessas análises, mas agora, neste momento, neste horário, eu preciso me despedir de parte da rede. Algumas emissoras ficarão agora com a sua programação local. Obrigado pela parceria. Eu sigo aqui com os nossos comentaristas, com as análises sobre essa sinalização, uma informação de bastidor, a possibilidade da CPI do Banco Master não ser instalada, principalmente após uma sinalização do ministro Nunes Marques, que, segundo essas divulgações feitas nos bastidores, não teria a intenção de interferir no processo legislativo. Ele entende que não é papel do STF determinar a instauração de uma CPI, né, de uma comissão parlamentar de inquérito. Deixa eu chamar o Cristiano Beraldo para analisar também essa situação. Você, Beraldo, primeiro, o que essa sinalização indica, né? Essa intenção de Nunes Marques de não querer interferir no processo legislativo. Acho que essa é uma questão. E a outra, a ausência da CPI do Banco Master atrapalha o processo de investigação, porque ele já acontece no âmbito do STF, né? Pois é, Canhato, são dois aspectos que a gente precisa observar. Primeiro, não é papel do STF se meter no processo legislativo. E isso é verdade. Nós não podemos adotar aquela postura em que, quando nos interessa, a gente acha bom. Mas aí, quando é contra o nosso interesse, a gente reclama. Não. O STF não deve se meter nem para legislar em nome do Congresso Nacional e nem para determinar qual é o procedimento interno do Congresso Nacional. Então, isso para mim é ponto fundamental. Agora, vamos olhar para o Senado. O Senado Federal
é composto por uma esmagadora maioria que elegeu o atual presidente, Davi Alcolumbre, com 74 votos. Então, ele não chegou lá por acaso. Não foi, puxa, quase, olha só, ele ganhou ali por um votinho e tal, no escurinho. Não, ele teve quase a totalidade dos votos. Portanto, a bancada de direita, a bancada apoiada por Jair Bolsonaro, que chegou no Senado Federal prometendo fazer um arrasa-quarteirão em nome da moralidade, em defesa do Brasil, estava lá, votou no atual presidente. Em troca de quê? Não sabemos. Porque nenhuma das pautas relevantes avançou. Essa briga de Jair Bolsonaro, seus representantes, aqueles que eram membros do seu governo, com o Supremo Tribunal Federal, já vem desde os tempos do governo de Jair Bolsonaro. E agora não foi discutido, porque, veja, não estou dizendo que tem que aprovar ou tem que rejeitar o impeachment do ministro, mas não discutir, não colocar na pauta para que senhores e senhoras senadores possam discutir e dar uma satisfação ao eleitorado, revelando quais são os seus argumentos a favor ou contra. Isso é usurpar qual é o posicionamento dos seus representantes. Isso é absolutamente vergonhoso. E quem é que está lá brigando? É meia dúzia de 3 ou 4. Nós não temos a representatividade que foi eleita com esse discurso da direita antissistema para quebrar o centrão, etc. Nós não temos isso atuando no Congresso Nacional. Agora, Canhoto, os senadores não chegaram lá por acaso. Eles não foram colocados ali. Eles foram eleitos. A população brasileira, os eleitores brasileiros saíram de casa, foram até a urna e digitaram o número do seu candidato. É assim que eles chegaram no Senado Federal. Quem escreveu um e-mail, mandou uma mensagem, cobrou o seu senador? Porque os senadores agem com a maior tranquilidade, fazem o que bem entendem e não estão nem aí. É isso que a gente vê todo dia. Canhoto, eu quando estudei nos Estados Unidos, em 1993, eu tinha uma aula de governo, eu estava na escola, aprendi como o cidadão se relaciona com o governo. Uma das atividades que nós tínhamos que fazer nessa aula era escrever uma carta, na época não tinha e-mail, escrever uma carta à mão e mandar para o deputado que representava aquela região. É assim que se exerce a cidadania. Agora nós temos aí o candidato caneta azul. Não sabe o que é saúde, não sabe o que é escala 6x1, não sabe dizer um problema do Brasil e não sabe apresentar uma proposta. Mas podem ter certeza que tem gente que acha que protesto é eleger pessoas que não fazem a menor ideia como funciona o Estado brasileiro. Querem premiar a ignorância, dizendo, eu não quero ter nada a ver com isso, pois vão sofrer as consequências, serão submetidos às leis escritas, votadas e assinadas com a caneta azul. Portanto, Canhoto, se a população brasileira não compreender a sua responsabilidade nas eleições desse ano, nós realmente não teremos a menor chance de ver essa situação terrível do Brasil se alterar. Pois é, deixa eu chamar agora o Bruno Musa para analisar também essa situação. Você, Bruno, nós falávamos tanto, né, sobre a CPI do Banco Master, vocês diziam, poxa, qualquer outra investigação, qualquer reforço de investigação é muito válida. As investigações estão aí justamente para publicizarem todas as informações, o que aconteceu de fato no caso do Banco Master, quanto mais melhor. Também é papel do Legislativo. E aí agora essa sinalização, né? Muitos entendem que a CPI esfriou por conta de um posicionamento ou uma sinalização de Nunes Marques, que deve negar o pedido para a abertura dessa apuração. Você acha que é uma perda caso
essa CPI não seja instalada? Claramente é uma perda. Nós temos indícios muito claros de envolvimentos espúrios que precisam ser colocados à luz. Veja, como eu sempre falo, nós temos um direito de saber tudo isso. Nós temos a obrigação, infelizmente, de sustentar essa máquina. Consequentemente, isso nos dá, inclusive moralmente, a obrigação de sabermos o que acontece com o tempo daqueles que escolheram serem servidores públicos e não chefes da população ou patrões ou donos da população, como no Brasil acontece hoje. Nós deveríamos ter toda essa obrigação de saber como se gasta esse dinheiro, não existir sigilo absolutamente nenhum. Veja, mesmo quem se coloca numa posição ideológica diferente à minha, não tem a ver com direita ou esquerda, tem a ver com o óbvio. Você, que de repente não concorda com o meu posicionamento econômico, institucional, tá tudo bem, mas você não quer saber para onde vai o seu dinheiro que você paga de maneira forçada? Você pode gostar de pagar, tudo bem, diferente de mim, mas você não quer saber para onde vai esse dinheiro? Ou você, simplesmente por defender uma máquina estatal, você se coloca no posicionamento de, ok, eu confio tanto naqueles burocratas que lá estão, que eles podem dar o destino que quiser para o meu dinheiro, que é pago através dos impostos, porque eu confio em vocês. Eu tenho plena convicção que ninguém confia 100% nos burocratas que sequer conhecem, ainda mais com claros indícios de envolvimento de todos os lados, no executivo, no legislativo e no judiciário. Portanto, deixemos um pouco de lado aquela dificuldade que a gente tem de entrar nas diferenças ideológicas. Veja o óbvio, é o seu dinheiro para devolver supostamente alguma coisa para você. Portanto, essa transparência, ela é mais do que obrigatória. E uma CPI, ela traz luz, ela traz mais transparência, ela traz quebras de sigilos bancários, telemáticos, de celulares, enfim, tudo que deveria ser óbvio para um servidor público, ainda mais quando vieram à luz todas aquelas trocas de mensagens entre muitos do poder público e Daniel Vorcaro e todo o seu entorno. Então, deixar enterrar mais essa CPI é mais uma sopa de Brasil, é mais algo que mostra que esses burocratas estão com algum medo. Porque quando ele diz, o Cássio agora, que é uma interferência do judiciário no legislativo, isso a Constituição não permite, concordamos, ótimo, mas isso deveria servir sempre, né? Ou serve apenas quando lhes convém? Serve apenas quando o nome de alguns ministros são investigados por receberem dinheiro do Daniel Vorcaro, que era o dono do Banco Master. Aí o poder judiciário não pode intervir no outro? Concordamos, em nenhum momento. Mas que há uma interferência muito clara nos últimos 7 anos quando convém? Há. Então, fica muito óbvio. Alguns podem dizer, aqueles que estão ao lado da máquina podem dizer o que quiser, e vetar o que quiser, inventar legislação e barrar numa canetada. Aqueles que querem transparência, cuidado com o que falam, porque você pode ser obrigado a pagar e talvez questionar dentro de uma cela. Analisar também essa situação, porque tem um aspecto que é curioso, né? Dávila, já não era esperado por parte do público uma decisão como essa, ou pelo menos uma sinalização, essa indicação de que Nunes Marques negue o pedido para a abertura da apuração? Esse é um ponto. E aí, principalmente o Cristiano Beraldo trouxe uma análise interessante a respeito do que o público em geral, né, o eleitor, o cidadão brasileiro acaba criticando. Poxa, o STF interfere muito no legislativo. Mas nesse caso, deveria interferir ou não? Ótima questão, Caniato, para esclarecer um país à deriva que não respeita mais a Constituição. Aliás, nenhum poder respeita a Constituição, nem o judiciário, nem o legislativo, nem o executivo. É essa bagunça que nós vivemos hoje no Brasil. Então, vamos colocar os pingos nos is para mostrar como um país à deriva que ignora a Constituição causa toda vez perplexidade quando temos uma CPI. Primeira questão. O presidente do Senado pode barrar uma CPI? De acordo com a Constituição, ele não pode barrar uma CPI. A Constituição é clara, dá à minoria o poder para estabelecer, instaurar CPIs, se cumprir
os pré-requisitos básicos. Quais são esses pré-requisitos? Assinatura de 1/3 dos senadores. Se pelo menos 27 dos 81 senadores assinou, é preciso abrir uma CPI. Segunda coisa, a CPI tem que ter um fato determinado. Ela vai investigar um caso específico, não pode ser genérica. Aqui a gente está falando das fraudes financeiras do Banco Master. Cumpriu esse requisito? Cumpriu. E terceiro, a CPI tem que ter prazo determinado, tem um prazo para fazer. Então, se esses 3 pré-requisitos forem atingidos, o presidente do Senado não pode barrar a criação de uma CPI, não pode engavetar, não pode criar, não pode ficar adiando eternamente leitura de requerimento. Então assim, de novo, o presidente do Senado está agindo de maneira inconstitucional, porque não é possível barrar uma CPI se esses pré-requisitos forem atendidos. Segunda coisa, o Supremo Tribunal Federal já deixou claro em várias decisões passadas que se esses requisitos forem atendidos, ter 1/3 das assinaturas, prazo determinado, escopo determinado, a instalação de uma CPI é obrigatória. Mas, recentemente, não era instalação, era prorrogação num prazo da CPI, aí o Supremo tem uma outra interpretação. Ou seja, o vai e vem do Supremo em relação à questão da CPI é que criou essa enorme insegurança jurídica. Ninguém sabe o que vale. Vale o entendimento anterior, aquele tomado que a instalação de uma CPI é obrigatória quando esses requisitos são atingidos, ou vale a interpretação recente que em caso de prorrogação é diferente a interpretação no caso de instalação. Isso não ficou claro. E por último, o ministro Cássio Nunes Marques deveria ter declarado impedido de julgar essa questão justamente porque o seu filho tem contratos com o Banco Master. Então, Canhato, é um caso que mostra o total desrespeito de todas as instituições em relação à questão da CPI. Isso deveria chocar o país, mas não. Agora já é hábito. Esquece a Constituição, interprete a lei de acordo com a visão ideológica, com os interesses pessoais de cada um que exerce o poder. Ou seja, o Brasil tornou-se um país sem lei. O Dávila acaba finalizando essa análise, tocando num ponto que é importante que a gente faça uma outra análise. Deixa eu fazer mais um giro com os nossos comentaristas, passar para o Mota. Mota, quando o Dávila menciona sobre a necessidade, ou o que muitos esperavam, né, que o ministro se declarasse impedido, muitos fazem reflexões sobre o avanço do caso do Banco Master na Suprema Corte, né? O que você acha que deveria acontecer, o que você acha que vai acontecer caso nomes de integrantes da Suprema Corte apareçam nas investigações e, posteriormente, no julgamento, na apreciação propriamente do caso, né? Culpado ou inocente? Como os integrantes da Corte devem se posicionar? Você acha que haverá algum tipo de reunião, ainda no âmbito daquela necessidade de enviar um recado para a sociedade, né, discutindo se teremos ou não um novo livro de regras, código de ética e aí por diante? Você acha que haverá algum tipo de freio de arrumação e aí o ministro, olha, eu não posso, porque há um parente meu que atuou em casos ligados ao Banco Master, então eu me declaro impedido. Você acha que nós veremos isso acontecer? Jamais. Nunca. Isso é uma impossibilidade total. Aliás, eu acho que a gente já podia mudar o nome. Em vez de falar do escândalo do Banco Master, podíamos chamar de escândalo do Banco Farsa. Porque é isso que a gente está vendo. Ninguém está disposto a levar essa investigação às últimas consequências. A maioria só está buscando os seus 5 minutos de fama, um corte bonito para as redes sociais, porque as eleições estão vindo por aí. É um escândalo que afeta o coração da máquina do Estado. É impossível acreditar que o próprio Estado vá investigar a si mesmo
vá punir a si mesmo, vá cortar fora as partes que estão podres. Eu acho que um dia o Brasil vai ver uma solução para esses tempos em que nós estamos vivendo. Mas eu não estou vendo no que acontece hoje no Brasil e nas nossas instituições nenhum caminho para isso.